Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista. Aqui na tela da Band TV tem Band Entrevista todo sábado às 11h30 da manhã. Hoje dia das crianças, olha só que legal. Todas as crianças, parabéns e que não percamos, né, também essa inocência muitas vezes durante a nossa vida. Ser adulto dá trabalho e muitas vezes ter esse espírito infantil também é importante em nossas vidas, pelo menos em algum momento. Feliz Dia das Crianças a todos. Todos nós já fomos crianças um dia. O nosso Band Entrevista está começando aqui na tela da Band TV e você também nos acompanha através do YouTube, no Band RS, lá tem a playlist com todos aqueles que fizeram parte já do nosso programa, já vieram participar e que estão, né, nesse grupo de quase 80 convidados essa temporada que começou ainda em março do ano passado no nosso Band Entrevista. Lembrando também que você nos segue nas plataformas digitais, além de se inscrever no nosso canal no YouTube Band RS, também tem o Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa, o Rádio Bandeirantes Poa. Você me acompanha de segunda a sexta às 10h30 da manhã, no Manhã Bandeirantes, comigo e com a Regina Lima, e também às 8 da noite com os 60 minutos. E também, se quiser, me segue também na rede social, lá no @Fabiano Brasil Oficial no Instagram. No programa de hoje, eu recebo com muita honra, já estão aqui meus convidados, Carlão Toiler, diretor comercial do Grupo Bandeirantes, mais uma vez fazendo companhia comigo aqui no nosso programa, recebendo o nosso convidado especial, Pedro Valério, presidente do Instituto Caldeira, que faz um trabalho fantástico na inovação, na tecnologia aqui da nossa cidade. E vamos falar justamente sobre esse momento de recuperação do nosso estado, depois das enchentes que assolaram todo o estado do Rio Grande do Sul, mas mais precisamente também Porto Alegre e justamente aquela região ali do Instituto Caldeira. Obrigado a todos, estamos começando o nosso Band Entrevista. Muito bem, deixa eu começar dando bom dia para o Pedro Valério, uma honra te receber aqui, nos encontramos dia desses lá no evento do nosso querido Índio Carvalho, que esteve aí também, nesse mesmo lugar, falando do sucesso aí do Grupo Manda Brasa, do 20/9, do 1835. E hoje não temos aqui o mesmo que tínhamos lá, né, Pedro? Brinquei com você quando chegamos aqui, mas uma manhã muito importante para falar sobre inovação, tecnologia e do nosso Instituto Caldeira. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, uma honra de novo ter a oportunidade de visitar aqui a Casa da Band. Uma alegria estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Carlão Toiler, tudo bem, meu irmão? Bem-vindo. Tudo ótimo, Fabiano. Obrigado pelo convite aí, em especial hoje com um amigo de longa data, aí, o Pedro Valério. E é muito legal sempre a gente poder falar sobre o assunto inovação, empreendedorismo, essa revolução que está em andamento aí, que o Pedro vai contar muita coisa aí pra gente. Pois é, eu iria começar falando sobre esse momento de reconstrução do Instituto Caldeira e os planos que se tinham e que agora permanecem, a recuperação do Instituto Caldeira. Mas antes, eu sei que você esteve recentemente no Vale do Silício, a gente conversava aqui fora do ar também sobre isso, que é um lugar já no nosso mundo inteiro tradicional por estar bem, mas bem na frente na questão de inovação e tecnologia. Lá estão, para citar uma, a Google está lá, né? A Apple está lá. Estamos no caminho, óbvio que longe nós estamos, mas no caminho de, quem sabe, um dia chegar perto de ter um Vale do Silício no nosso Instituto Caldeira e nas nossas bases de tecnologia aqui no estado do Rio Grande do Sul, Pedro? Pois então, tivemos agora, há poucas semanas atrás, uma imersão lá de 10 dias em inteligência artificial, né? O Vale, como tu bem colocaste, é um templo, né, no que diz respeito a esse ambiente de inovação, empreendedorismo, e que eu gosto de dizer um ambiente que favorece a ousadia e uma construção do futuro que a gente está vivendo hoje, né? Quando o Caldeira nasceu, acho que o grande objetivo dos empresários envolvidos dentro dessa iniciativa é como é que a gente traz para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, um ambiente fértil para novos empreendedores, um ambiente fértil para que empresários tradicionais consolidados, né, entendam a revolução que a tecnologia está gerando em nossas vidas e como que a gente consegue construir aqui um ambiente favorável para um Rio Grande do Sul mais protagonista dentro desse ambiente de transformação tecnológica, né? E o tema da inteligência artificial é o tema da vez, né? A gente vê nos últimos anos grandes ciclos e grandes ondas de transformação, mas a inteligência artificial, de fato,
que não é uma coisa nova, né, mas que nos últimos meses e anos aí tem se consolidado como uma ferramenta absolutamente transformadora para as nossas vidas enquanto indivíduos e para as nossas organizações, né? Então, o Caldeira organizou nos últimos anos já algumas missões internacionais, né, para Israel, Portugal, China e o Vale do Silício. A gente foi agora pela 3ª vez, vamos de novo em dezembro, levando empresários, líderes empresariais aqui do nosso estado para uma imersão. Então visitamos lá o Google, visitamos a NVIDIA, visitamos Stanford, né, que é uma universidade excepcional e berço de grandes dessas transformações. E a intenção foi entender como que a gente pode trazer esses aprendizados para a grande comunidade aqui do nosso estado, como é que a gente pode pavimentar aqui um ambiente de adoção dessas novas tecnologias e, de alguma maneira, entender que políticas que foram constituídas nos últimos anos que favoreceram o Vale do Silício virar Vale do Silício. Porque a gente gosta de dizer que o Vale do Silício, ele não foi sempre o Vale do Silício, né? Ele, de alguma maneira, vem passando por uma enorme de ciclos de transformação, associado essencialmente em talentos, né? Abundância de capital e uma série de outras prerrogativas que tornaram aquilo ali viável, né? Agora, antes de passar a bola para o Carlão, é incrível essa questão da inteligência artificial. Como o Carlão está aqui, o diretor comercial, eu posso falar. A Samsung está lançando agora um fone de ouvido que ele traduz para você qualquer língua do mundo. Você só programa qual língua você quer. Você está ouvindo uma palestra em japonês. Você vai ouvir em japonês na frente do cidadão, o cidadão está lá dando a palestra, mas você ouve em português no seu ouvido e traz no telefone também ali a tradução escrita. Quer dizer, onde vamos chegar? E até uma das manchetes dessa chamada da Samsung é você não precisa mais aprender outra língua. Quer dizer, isso eu não quero dizer para as pessoas fazerem, porque é importante você ter inteligência de entender outras línguas, mas vai deixando as pessoas preguiçosas, inclusive. Não preciso mais aprender outra língua, ou a Samsung traduz para mim. Quer dizer, que loucura que é a inteligência artificial, né, senhores? Carlão, por favor. Pedro, obrigado, Fabiano. O Júlio Motim Neto, né, que acompanhou você, CEO da Panvel, esteve com a gente aí essa semana na Band News, aí com a Ana Cássia, no Happy Hour. E ele falou exatamente isso. Já tem a Sofia, que é a inteligência artificial da Panvel, ela já vai pegar a letra do médico ali numa receita, quem não teve problema já com isso na vida, e ela vai traduzir, né, já no sistema de inteligência artificial, quer dizer, que é na linha do fone. Mas eu ia perguntar para o Pedro o seguinte, como é que tu vê a oportunidade, as ameaças, a velocidade de transformação que tu fizeste antes, né? Espero não... vou trazer o que tu trouxeste antes, que era assim, a gente está disputando uma série do Gauchão e os caras estão disputando um negócio acima da Champions League. Como é que tu vê? Porque a inovação, ela não acontece toda ao mesmo tempo em todos os lugares. Tem abundância de crédito, né? Tudo que se taxa lá do Vale do Silício. Como é que tu vê a velocidade de implementação e que barreiras a gente tem que superar rapidamente no Brasil? Sempre com o futebol para facilitar o entendimento. Exatamente, o entendimento da audiência, né? Mas eu acho que é perfeito, né? De fato, eu não diria nem que é o Rio Grande do Sul, né? Quando a gente olha Brasil e América Latina, isso. É uma espécie de série C, D do Gauchão, versus uma turma que está se propondo a jogar a Champions League. Né? E eu acho que para quem gosta de futebol entende as diferenças. A metáfora está bem colocada. Tanto de gramado quanto de qualidade dos nossos laterais, meios de campo e assim por diante. Né? Eu acho que, de fato, a inteligência artificial ela é uma mudança de paradigma que é menos sobre o bits and bytes, como a gente brinca, é menos sobre a composição o funcionamento da tecnologia, mas as oportunidades que isso gera em termos de competitividade, seja das nossas organizações, seja do nosso grau de produtividade da nossa vida, como tu vem comentado sobre a questão da tradução simultânea. A gente, lá no Vale do Silício agora, a gente usava um gadget, né, um aparelhinho, que captava o áudio de todas as palestras e ao fim disso gerava um resumo, uma ata resumo de todos os itens discutidos, separado por temáticas. Né? Então percebe a maluquice que a gente está falando. Eu estava comentando há pouco, né, Carlos, que o Google lançou recentemente, dentro de uma das suas soluções de inteligência artificial, uma ferramenta que tu faz o upload, né, coloca um PDF com algum conteúdo dentro deste PDF e daí a inteligência artificial gera um podcast com duas pessoas discutindo o tema dessa ferramenta, do PDF. Né? Então,
é muito maluco porque a gente vê essas coisas muito das legalzices, que nem a Sim. gente gosta de Boa, dizer, boa. mas quando a gente olha para uma perspectiva de competitividade das organizações, é nítido que, como o próprio Júlio eu estava comentando, as nossas grandes organizações mais tradicionais precisam entender em que momento que essa tecnologia pode gerar competitividade e pode gerar valor para a sua iniciativa, para o seu negócio, né? E a gente percebe, claramente, que talentos é a palavra da vez, né? A gente precisa, de fato, olhar sobre a ótica de Rio Grande do Sul como alimentar a constituição, formação, capacitação de mais talentos, porque a era que a gente está vivendo é a era do conhecimento, a era da informação. Se a gente tem as pessoas preparadas para isso e com vontade, que eu acho que esse é um ponto que tu comentaste, né? Porque, de fato, a inteligência artificial ela pode levar algum grupo para uma perspectiva de mais preguiça, mas outro grupo para uma perspectiva de maior produtividade. Exatamente. O que eu faço hoje que pode ser otimizado e, de alguma maneira, qualificado para que o meu trabalho seja um trabalho mais qualificado. Para que eu tenha né? tempo para fazer outras coisas Exatamente. mais importantes ou quanto. Exato. Exatamente. Então, eu acho que a gente, às vezes, vê dentro do mundo da tecnologia muita gente apaixonado pelo funcionamento da tecnologia. O que a gente no Caldeira tem tentado induzir empresários, startups, pequenos empreendedores é o que eu posso fazer com essa tecnologia? Porque a gente vive, né, os americanos e o Vale do Silício estão muito constituídos no que a gente diz que é a era da abundância. Sim. Então hoje a gente tem acesso a ferramentas e mecanismos tecnológicos que antes eram prerrogativa para pequenos grupos, né? Eram pessoas muito aficionadas por tecnologia ou grandes empresas muito com capital para investimento nisso, e hoje isso está mais disponível. Então a perspectiva e a provocação que a gente tem feito é mais do que o funcionamento da tecnologia, o que eu posso fazer e o que isso pode gerar de valor para a minha pessoa física e para a minha pessoa jurídica, né? Muito bom. Pedro Valério, presidente do Instituto Caldeira, conosco hoje aqui no nosso Band Entrevista. Vou fazer já um rápido intervalo, a gente já vai voltar com o Carlão Toiler e com o Pedro Valério para falar sobre o Instituto Caldeira em si, como foi primeiro a questão da concepção e o sucesso que virou. Me lembro quando fui dar uma palestra lá junto com a FAMURS no Instituto Caldeira, eu botei no meu currículo palestra no Instituto Caldeira. E também o que vem por aí na recuperação do nosso estado, das enchentes que assolaram aqui a nossa capital, como o Instituto Caldeira também se reinventou e está se reinventando nesse momento. Vamos para o intervalo vendo o Asiana, que é o melhor restaurante asiático do Brasil, que está aqui em Porto Alegre, ali na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, sempre com muito sucesso. Nesse final de semana recebendo artistas também que vêm para fazer peças no Teatro São Pedro. Fica só o spoiler aí, vai procurar agora ou vai lá para conferir. Asiana, intervalo e já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista neste sábado pela manhã, você acompanhando, aliás, daqui a pouquinho, meio-dia já, nesse Dia das Crianças, o nosso Band Entrevista. Recebendo hoje o presidente do Instituto Caldeira, Pedro Valério, e também o diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes, meu amigo Carlão Toiler. Como é que foi, Pedro, esse momento, né? Primeiro de ver tudo debaixo d'água, depois com tantos planos, você tinha já a ideia de aproveitamento do outro lado, e agora poder recuperar tudo, evidentemente que não estava nos planos, mas não parar com as expansões, pensando em expansão, pensando em melhorar ainda mais aquele espaço.
Então, esse ano tem sido um ano desafiador. Mais um, né? Mais um ano desafiador. Tivemos pandemia e a nossa especial. Né? Exatamente. Internamente, né, o Caldeira, a gente brinca que é o primeiro hub de inovação do mundo que nasceu na pandemia e vai sobreviver uma enchente. Já é um statement que a gente adotou, né? Mas foi muito maluco, né? O Caldeira hoje é um clube de empresas que está vocacionado para fomento de inovação e tecnologia. E a gente tem hoje 511 empresas que estão vinculadas, com 130 empresas com escritórios dentro do Instituto, justamente na região do 4º Distrito. E aí acho que uma longa história curta, né? Dia 3 de maio, como todos nós vivemos aqui em Porto Alegre, as águas começaram a invadir o ambiente do Caldeira. E de fato foi um momento muito maluco, porque a gente teve durante 28 dias água com 2,20 metros dentro do Caldeira, né? A gente, desde o início, né, tem uma prerrogativa muito pragmática, né, de, primeiro, temos que tirar a água. Então, a gente se associou ao grupo lá da Federação dos Arrozeiros, né, nos associamos a uma turma para tentar bombear águas da região, participamos de uma série de movimentos para tentar induzir a aceleração dessa saída das águas, né? E no dia 10 de junho, ainda sobre geradores, abrimos, então, a operação novamente com o 2º e o 3º andar e o 1º andar totalmente inviabilizado, né? Passamos 4 meses e meio quase em reformas e agora, no dia 23 de setembro, enfim, conseguimos reinaugurar o 1º andar e reestabelecer um mínimo de normalidade dentro da comunidade do Instituto, né? Eu acho que ninguém conseguia imaginar a dimensão que teria essa catástrofe, né? Essa situação que aconteceu em Porto Alegre esse ano. E o Caldeira, de alguma maneira, desde o início, foi provocado, né? Questionado se continuaria a sua operação, se manteria a ideia, né? E eu acho que o que a gente tem feito desde o início é reforçar o nosso compromisso. Eu acho que nunca foi tão relevante para o Rio Grande do Sul imaginar que estratégias que a gente vai adotar em termos de visão de futuro, né? E quando a gente fala muito hoje, a gente escuta muito sobre resiliência climática e outros temas associados, um olhar vocacionado para o segmento da tecnologia, né, para que empresas possam realmente estar mais antenadas dentro desse ambiente de inovação, é sim uma maneira da gente constituir uma economia mais forte. Porque se esse ano foi o excesso de água, há 2 anos atrás foi a falta de água, né? Quem lembra aí de 2022, a estiagem, PIB provavelmente com 5 pontos percentuais de decréscimo, né? E todo esse problema. O Rio Grande do Sul, historicamente, o Aô de Cunha sempre traz esse dado, o problema de relação com as águas é muito anterior ao problema que a gente teve das enchentes, né? Seja a falta ou o excesso dela, né? E o que o Caldeira, de alguma maneira, tem tentado se posicionar é como um ambiente que quer discutir qual é o Rio Grande do Sul que a gente quer para o futuro. E estando no 4º Distrito, se a gente vai ficar esperando uma próxima enchente, como foi o caso de 1941, ou se a gente consegue, em termos de sociedade civil organizada, arquitetar uma governança adequada entre poder público, iniciativa privada, a academia, imprensa e todos os outros atores que sonham em ver um Estado mais digno, mais competitivo e endereçar soluções que são necessárias de forma definitiva, né? Então, esse é o momento, né? A gente, semana do dia 23 a 27 de setembro, a gente teve mais de 10 mil pessoas circulando dentro do Instituto. Então, a gente teve basicamente a retomada de todos os escritórios que estão lá, né? Sejam grandes empresas como Gerdau, Panvel, Sicredi, entre outras, e a retomada das startups, né? O mote da existência do Caldeira, que são esses novos empreendedores que mexem com tecnologia e que estão voltando para dentro do Instituto como esse ambiente de troca, intercâmbio de conhecimento e oportunidades de negócio, né? Perfeito. Pedro, como é que o Caldeira ele acabou se consolidando como um dos principais hubs de inovação aqui no Rio Grande do Sul? A gente está aqui no Band, no Tecnopuc. Como é que tu vê o ecossistema do Rio Grande do Sul comparado com o Brasil e que tipo de avanços mais rápidos a gente consegue dar com o salto quântico que a inteligência artificial vai trazer? E só também adicionando essa questão, e o quanto se torna relevante o Instituto Caldeira, a Salt Summit presente aqui no nosso estado? Sem dúvida. Eu acho assim, eu brinco que o Caldeira é um reflexo de um ecossistema de inovação que vem amadurecendo há muitos anos, né? A gente tem aqui
nosso pai de todos, o professor Aldi, Sem né, que eu acho dúvida. que poderia citar vários outros nomes, mas que participou ativamente da constituição do Caldeira, junto com um grupo de empresários como Marciano Testa, o José Galó, entre outros, próprio Júlio Motim, que está desde o início lá com a gente. E eu acho que a leitura que a gente vê a gente teve de fato a consolidação e criação de ambientes extremamente relevantes como o Tecnopuc. Sim. O Tecnopuc, eu brinco, né, como gaúcho, todos nós devemos ter um orgulho de ter um dos parques tecnológicos mais importantes da América Latina. Não estamos falando de Rio Grande do Sul, estamos falando de América Latina e de Brasil. Essa construção, essa arquitetura que vem sendo desenvolvida, ela eu acho que transbordou do campo das universidades. Perfeito. Então a gente poderia citar o Tecnocinos, o Fevale Tech Park, Perfeito. Passo entre Fundo, outros. né? Pô, Passo O Fundo Prado Tech agora também, que é uma novidade voando Prado também. Tech, né? Então, eu acho que o que a gente percebe é que os parques tecnológicos e o que foi a consolidação de onde é que estão os talentos, né? O que a gente viu foi um transbordo disso, né? Eu me lembro que o Aldi sempre comentava na criação do Caldeira, que é o menino ou a menina que estão terminando de empreender aqui numa incubadora dentro do parque tecnológico, eles precisam sair daqui em algum momento e ir para algum outro lugar. E esse lugar foi o que a gente desenhou e imaginou, que é o Caldeira. Um lugar que esse jovem possa se conectar com grandes companhias, como Panvel, SLC, Unifértil, entre outras, né? E a partir de uma série de iniciativas, programas de aceleração, programas de fomento, a gente consiga, de alguma maneira, tracionar o crescimento desses empreendedores, né? A gente tem muito caminho pela frente, né? Eu acho que o ecossistema do Rio Grande do Sul, ele de fato despontou. Eu acho que a gente tem sido uma referência muito grande no que diz respeito a outros lugares que estão buscando consolidar organizações sociais Sim. que fomentem a inovação, né? Então a gente vê iniciativas no Paraná, no Mato Grosso, em São Paulo, no Rio de Janeiro, entre outros lugares. E eu acho que o que a gente, de alguma maneira, tem que endereçar é talentos. A gente precisa olhar para a educação como uma pauta prioritária da nossa sociedade. Resgatando um pouco da visita do Vale do Silício, é impressionante o número de indianos que a gente encontra na liderança e no protagonismo de todas essas grandes companhias americanas. Né? E isso começou há mais de 20 anos atrás, quando a Índia determinou lá um programa de Estado onde a educação era, de fato, o principal elemento, né? A gente tem, dentro desse contexto, uma sorte excepcional, que é atividades e plataformas como o Salt Summit, que vieram para cá, né? E que tornaram o ecossistema gaúcho um ambiente de destino para empresas, investidores e iniciativas internacionais virem para cá durante o mês de março, abril, Sim. e se relacionarem com o ecossistema local, né? Que legal. Olha, teria tempo aqui para falarmos. Dá uma aula, né? O Assunto Pedro dá para uma falar aula. muito tempo, mas o tempo terminou hoje aqui no nosso Band Entrevista. Pedro, obrigado pela aula aqui pra gente. Imagina. Parabéns lá pelo Instituto Caldeira. Conte sempre conosco. Nós vamos marcar também um bate-papo nos nossos 60 minutos aqui na Rádio Bandeirantes, em breve. Obrigado pela presença, parabéns pelo sucesso e conte sempre conosco. Obrigado. A Band está no Tecnopuc, está na inovação e é sempre bom estar perto de você trazendo essa contribuição toda. Obrigado. Obrigado, muito obrigado à Band, que mais uma vez dá pauta para a inovação, para a tecnologia e para o empreendedorismo. Carlão Toller, obrigado, irmão. Obrigado, Fabiano. Pedro Valério, obrigado. Tamo junto. Privilégio, e eu acho que é um programa que a audiência vai dar uma resposta muito positiva, aí, tanto aqui ao vivo na TV quanto no YouTube. Com certeza. Obrigado, Carlão. Obrigado, Pedro. Valeu. Para você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado a toda a nossa equipe técnica, com o Carlos Tire aqui embaixo, grande Tire, esse é gigante. O nosso Eduardo Chiclé lá no nossa central, junto com o Jean Greller, tia Claudinha na edição e também o áudio do nosso Júlio Neto. Fiquem com Deus, cuidem-se, um grande final de semana, feliz Dia das Crianças e até semana que vem.